Estamos dando início a mais um programa Espaço Saúde. Programa esse sempre com temas direcionados à área de saúde. Em primeiro lugar, eu quero agradecê-los imensamente pela espetacular audiência que nós tivemos no programa passado, onde eu entrevistei meu filho e houve mais de 2.200 visualizações só pelo Facebook, sem contar a audiência da NET no canal 3 aqui de São Caetano. Então, vocês, meus amigos, minhas amigas do Facebook, agradeço imensamente um grande e carinhoso beijo no coração de todos vocês. Hoje eu tenho a grata satisfação de trazer um amigo, um advogado, Dr. James Mariano, e que vai discorrer sobre a advocacia dentro da medicina. Então, é claro que é uma área bastante interessante, e vocês podem ir formulando as suas perguntas, o Edinho vai deixar também o e-mail dele, do Dr. James, onde vocês vão poder estar elaborando perguntas diretamente para ele. Tudo bem com você? Tudo bom, doutor Agostinho? Muito obrigado pela presença. Eu que pela agradeço o participação. convite. Agradeço o convite, fico imensamente grato por isso. Olá a todos vocês, telespectadores. Espero que hoje, no programa de hoje, a gente consiga elucidar algumas dúvidas, trazer algumas informações novas que talvez não sejam do conhecimento de todos vocês. Estamos aqui para auxiliá-los da melhor forma possível. Você tem escritório onde? Eu tenho escritório em Santo André. Qual é o endereço? Rua Oratório 254, sala 3. Fica Quer no Bangu. passar o telefone, depois ele coloca pra sim. gente. Pode falar. O telefone do escritório é 4251-1654. Agradeço. Então você trabalha bastante com essa parte? Trabalho bastante com a área civil, e dentro da área civil a gente trata também da questão dos planos de saúde, da relação de consumo. Porque o que acontece? O STJ, em 2010, ele publicou uma súmula nova, a súmula 469, onde ele diz que as relações entre paciente e plano de saúde serão reguladas pelo Código de Defesa do Consumidor. Desde então, nós estamos trabalhando nessa área e nós temos bastantes processos que dizem respeito a plano de saúde, a erros médicos, a procedimentos que não estão sendo respeitados pelos planos de saúde e aqueles que o paciente precisa, mas não são regulados pela ANS, que é o órgão regulador dos planos de saúde privado no Brasil. O que é ANS? A ANS é a Agência de Saúde Suplementar. A Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ela que regula tudo aquilo que diz respeito aos planos de saúde privados. Isso é muito importante, os planos de saúde privados e os pacientes, e seus pacientes, né? Saiu um pacotão agora, recente, né, de mudanças que os convênios não abriam mão, procedimentos, exames complementares, mesmo medicamentosos, e isso é uma lista enorme agora, liberando, né, ou impondo que o convênio aplique, né? O que acontece? São vários os procedimentos que estão no rol da ANS. Dentre eles, carece um pouco ainda daqueles que, para patologias como câncer, como a esclerose múltipla. Dentro desse o novo rol da ANS, feito para 2017, o que aconteceu? A ANS viu a necessidade de trazer algumas coisas novas para complementar e para dar ao paciente a possibilidade de ser tratado daquilo que ele não conseguia dentro do plano de saúde, ou que ele só conseguia, por exemplo, se ele entrasse com um processo, pedindo uma liminar para que aquilo fosse fornecido. Dentre os principais medicamentos estão alguns, principalmente para o câncer e para a esclerose múltipla, que é um avanço nessa relação do paciente e do plano de saúde, porque até então não tinha nenhum medicamento para essa patologia, e aí realmente as pessoas elas ficavam muito sem saber o que fazer e tinham que às vezes arcar com valores exorbitantes
decorrentes desses remédios para se tratar, para um tratamento decorrente, né, da questão. Para o tratamento adequado, né? Isso, para o tratamento adequado, essa é a palavra. Tratamento adequado da esclerose múltipla. E aí, depois disso, a ANS regulou. Então, a partir desse ano, a partir de 3 semanas aí, já está vigente. E a partir de agora, os pacientes eles têm essa possibilidade efetiva de conseguir o tratamento adequado e seguir uma vida um pouco mais perto do natural, um pouco mais perto daquilo que é o essencial para ele. Quer dizer que você vê sempre os dois lados da moeda, né? Tanto a reclamação frente ao comportamento do médico ou do convênio e vice-versa, né? Sim, sim. O que acontece? Tanto na área de saúde quanto em qualquer outra área de relação social, o que aconteceu de uns anos para cá é a judicialização da saúde, a judicialização do consumo. Hoje o paciente, o cliente, ele já não tem mais paciência de tolerar algumas coisas que antes ele suportava. Então o que ele faz a partir de agora? Aconteceu algo que ele entende que prejudicou ele fisicamente, psicologicamente ou mesmo financeiramente, ele entra com processo e acaba pedindo para que um juiz decida a questão por ele. Ele não ficou contente com o plano de saúde, desde que tenha, claro, embasamento jurídico para isso. O plano de saúde deixou de fornecer para ele alguma coisa que está no rol lá da ANS, ou que não está, mas que ele precisa para um tratamento, ele vai indubitavelmente entrar em contato com o meio judiciário, através de um advogado, para conseguir sanar essa deficiência. Você até estava comentando que muitas vezes há uma reivindicação e que é incorreta, não é? Então você deve ter visto inúmeras vezes isso. Na entrevista que eu fiz com meu filho semana passada, por exemplo, ele estava dizendo de um caso que ele tinha atendido no mesmo dia, uma segunda-feira, e que o rapaz foi mordido pelo próprio cão, acho que estava com alguma dor, alguma coisa, e o cão mordeu e lacerou, arrancou toda essa parte, ficou toda aberta, e ele passou no pronto-socorro, houve toda a asepsia, todo o tratamento adequado, né? E aí tem que ficar assim. Falei, como assim? Curativo e não vai fechar? Não, não pode fechar. Tem que fechar, como fala, por segunda intenção, né? Então isso vai fechando devagar, lentamente. É horrível mesmo, mas você não pode costurar aquilo lá, porque você vai estar colocando bactérias ali dentro que você nem conhece, né? O que acontece hoje em Não, dia? ele saiu, o paciente saiu revoltado do pronto-socorro. O senhor não está querendo fazer o seu trabalho. Ele falou, não, para mim não custa dar 3, 4 pontinhos aqui. Sabe, doutor Agostini, o que acontece é o seguinte, eu assisti a entrevista com seu filho, inclusive foi uma entrevista excelente, elucidou muitas das minhas dúvidas internas, né, de um hospital. Hoje nós temos a internet, que ela é bem utilizada, ela é um fenômeno. Mal utilizada, ela é prejudicial. O que acontece? Hoje o paciente ele vem para a clínica ou vai para o hospital já achando que sabe de tudo. Ele até mesmo... uma piadinha disso aí, né? Se você veio ao consultório porque encontrou alguma indicação pelo Google, procure antes a resposta pelo Yahoo. Né? Você chegou a ver isso aí? Eu sei. Ele mesmo, então, ele já vem dando o próprio diagnóstico. Mas não tirar dúvida com sim, o médico, sim. Quer dizer, Google terapia, que é isso? Ele já vem achando que sabe tudo aquilo que é passível de tratamento para ele ou não. Então ele vem no médico ou vai no hospital já achando que sabe qual que é a patologia, qual que é a doença, e ele já sabe qual que é o procedimento que o médico deve exercer. Então, assim, isso gera uma expectativa nele que muitas vezes não é atendida. Não é atendida por quê? Como seu filho bem colocou na entrevista que ele deu na semana passada, nos hospitais, nas clínicas, existem protocolos. Protocolo de atendimento, protocolo de medicação. O que as pessoas não entendem é que, às vezes,
o protocolo é importante exatamente para não deixar que a doença ou o fato se prejudique ainda mais, se alongue ainda mais. E isso traz, muitas vezes, um processo para cima do médico, para cima do hospital, simplesmente por ele cumprir protocolos. Hoje, como seu filho falou, tem 3 grandes protocolos, que é de AVC, né, doença dor torácica e o tromboembolismo. Que é a tromboembolismo, né? Então, tem esses 3 grandes protocolos. Porém, existem vários outros dentro de um hospital. Sim. Vários outros dentro de um hospital, dentro de uma clínica. E esse exemplo que o doutor passou, dele achar que deveria fazer alguma outra coisa a mais, cabe bem no que a gente está falando aqui. Então, o cliente, o paciente, ele acha que ele sabe o que ele está falando. Quando o médico, ou o enfermeiro, ou o hospital não atende aquilo que ele pensa ser o correto, ele parte para a ação judicial. Ele parte para a litigância de alguma forma. Ele se acha no direito de ter um ressarcimento moral por aquilo que simplesmente é um protocolo. Então, o grande problema hoje é tudo virou motivo para processo. Mas a mídia colabora muito com isso também. Sim. Demais, porque tudo bem que existam muitos erros médicos, eu concordo, mas nem tudo são erros médicos, né? Sim. E outra coisa, eu sou cardiologista, se tiver um bom cardiologista aqui na esquina, muito provavelmente o meu tratamento vai ser totalmente diferente do meu vizinho, entendeu? Porque a experiência é diferente. Sim, o grau de entendimento da... usar tal medicamento, ele usa tal medicamento, né? Eu faço um plano, né, de pesquisa assim, ele faz assado. Então aí depende É como você ir a uma padaria. Então você vai à padaria, você encontra um pãozinho bom numa padaria, às vezes o outro é melhor. Então você que vai fazer a escolha. A questão da adaptação também. Você vai sair também, processando porque o outro é melhor do que esse aqui, né? Eu tive um caso interessante recentemente de uma pessoa que ela tem um problema ocular e aí simplesmente ela não gostou da médica que atendeu, da oftalmologista que atendeu. Isso é muito comum. E aí ela me procurou, dizendo que ela queria entrar com uma ação de dano moral, porque ela não tinha sido atendida da forma que ela gostaria. E aí eu expliquei para ela que não é assim que funciona, não é para isso que serve o judiciário. O judiciário serve para resolver coisas sérias, coisas que não são passíveis de resolução simples, numa conversa ou numa simples troca de médico. Porque se eu não gosto do atendimento do doutor, basta eu procurar um outro, sem necessariamente entrar com um processo contra o doutor. Eu vou colocar um caso, por exemplo, não vou relatar onde, mas em São Paulo, eu cheguei a fazer o curso de homeopatia, fiz 2 anos na PH, Associação Paulista de Homeopatia, achei excelente, usei por muito tempo, ainda aprecio muitas coisas, mas pela própria área, cardiologia e tal, a gente acaba abrindo mão, né? Mas eu admiro, o meu filho foi curado de uma asma brônquica graças à homeopatia. Então a teoria de Hahnemann tal, é muito, muito interessante. Só que ali você vai tentar estimular o organismo a uma resposta própria, certo? Contra um agente agressor. Esse é o princípio da homeopatia. E havia um hospital, porque fechou, havia um hospital em São Paulo, homeopático. Então eles pegaram um indivíduo em coma diabético e ficaram a noite inteira, o que a gente fala, repertorizando, quer dizer, você estudando e dá esse remedinho, e dá aquele outro, agora está com sudorese na cabeça, agora está com a mão fria, e você vai, sabe, e dá licopódio, e dá laqueses, e não sei o que lá. Final da história, o homem morreu. O homem morreu, a família processou. E o hospital foi fechado. E eu acho que está certinho. Porque eu recebi, por exemplo, uma moça, nessa época eu tratava também com homeopatia, então eu atendi uma moça novinha, 26 anos, primeira vez ela entrou no meu consultório. Falei, o que está acontecendo com você? Está acontecendo isso, doutor. Me jogou
um relatório de exame, né? E já começou a chorar. Quando eu abri, ela estava com adenocarcinoma gástrico, com 26 anos. Ela falou, me indicaram fazer cirurgia, radioterapia, quimioterapia, e eu vim aqui porque eu quero me tratar só com homeopatia. Não quero nada disso. Eu falei, legal. Eu falei, eu vou tratar com homeopatia sim. Você vai fazer a cirurgia, você vai fazer a radioterapia, você vai fazer a quimioterapia. E foi esse o procedimento que ela seguiu e está viva até hoje. Isso que eu estou te contando tem mais de 30 anos já. É minha paciente até hoje. Mas isso foi uma decisão acertada do doutor. Não, eu não posso abrir mão. Por uma medicina alternativa, eu largar por terra todo um conhecimento que foi adquirido, né, por séculos aí, né? Desde o advento da penicilina em 1922 por Fleming. Inclusive pode ter se livrado de um processo judicial exorbitante. Mas nunca faria uma coisa dessa. Por conta dessa precaução que o doutor teve. Nunca faria uma coisa dessa. Quer dizer, outro caso que está na mídia aí explodindo, né? O Marcelo Rezende? Marcelo Rezende, não é? Ele com câncer de pâncreas, ele fez uma quimioterapia. Abandonou completamente o tratamento teve uma reação, aí houve indicação do Laí Ribeiro para que fosse feita uma dieta cetogênica e que ele ficaria curado do câncer, coisa e tal. Então ele acreditou, saíram os dois abraçados, coisa e tal, em fotos, e em 3 meses ele acabou falecendo. Eu costumo falar, doutor, que tanto a advocacia, que é a minha área, quanto a medicina, a área do doutor, são atividades de meio. Por que atividades de meio? Porque a gente nunca pode garantir o resultado final. No meu caso, o cliente chega no meu escritório e pergunta se a causa é ganha. E eu explico para ele que não existe causa ganha. Porque depende de uma análise, depende de um processo, depende de uma elaboração de petições e para o convencimento do juízo. No caso do doutor, o paciente não vai vir até a clínica do doutor e o doutor não pode garantir que ele estará vivo daqui a uma semana. Por quê? Porque a medicina é uma atividade de meio. Você trata o problema para exatamente ele conseguir sobreviver àquele problema, passar por aquele problema, ficar bem, sem uma garantia total de saúde. O doutor pode receitar o remédio, mas sem saber se aquele remédio realmente vai funcionar ou não para aquela pessoa. Porque cada organismo funciona de um jeito. Exatamente, isso que eu ia falar. Há uma resposta individual. Com certeza. Então, às vezes eu pego umas menininhas novinhas, magrinhas e com hipertensão severa, eu entro com uma medicação, começo devagar e nada da pressão abaixar, eu vou subindo, até chegar numa dose, às vezes, alta de medicamentos, né, e associações medicamentosas. E às vezes você pega um cavalão aí de 140 quilos que você entra com aquilo que você acha que vai ser necessário para ele, e ele volta com hipotensão, entendeu? Então há uma resposta muito individual. Por exemplo, raça negra, eles têm uma refratariedade maior, uma hipertensão mais severa e uma refratariedade maior à resposta terapêutica, né? Mas o que as pessoas não entendem é exatamente isso. O médico vai passar aquilo que é na média da sociedade. O que a média melhora. A minha dor de cabeça melhora com o quê? A dor de cabeça do vizinho melhora com o quê? Pode melhorar com paracetamol para um, para o outro na já média. Precisa de pirona, o outro já Exatamente. precisa de um tramal, né? Só que as pessoas não entendem isso. E isso também ajudou no número exorbitante de ações judiciais que entraram, por exemplo, em 2017. Só um dado para o doutor. Agora, em 2017, segundo estatísticas, entraram 5.000 novos processos direcionados a planos de saúde. Então, são 5.000 novos processos. É muita coisa. No estado de São Paulo. Isso, a maior parte deles se refere a quê? A erro médico, a procedimento cirúrgico de cirurgia plástica. Bom, vamos às bases. Eu acho que a medicina mudou muito, sabe? Então, hoje você tem muito mais escola de medicina do que na minha época. Só que o acesso é muito mais difícil. Por quê? Porque há faculdades hoje por aí
que você até consegue colocar teu filho, mas você vai pagar uma mensalidade de 12 mil reais. Qual é a realidade que você consegue com isso? Só filhinho de papai, como o pessoal diz. Sim. Quando ele se forma, quer dizer, o pai que já bancou com tanta coisa vai comemorar lá nos Estados Unidos, vai comemorar lá em Orlando, vai, não é? Vai para Com certeza. Cancún. Então, um camarada desse, para entrar na vida prática da medicina, quer dizer, para ele acolher o indivíduo simples ali no pronto-socorro, tudo contaminado, um com hepatite, outro com, né? Então é difícil para ele. E com isso eu tenho, através do meu filho mesmo, né? Então ele, por muito tempo, foi gerente de terapia intensiva, de pronto-socorro. Então ele que fazia as escalas médicas. Eu cheguei várias vezes a estar junto com ele, véspera de Natal, véspera de Ano Novo, e ligarem do pronto-socorro, doutor, o plantonista não chegou. Aí ele pegava desesperado o telefone e ligava. Não, mas hoje eu não vou. Eu tô aqui, tô viajando, tô na Bahia. Né? Você me achou aqui na Bahia. Não, eu esqueci que era meu plantão. Que as Sabe? Então, prioridades mudaram, né, doutor? As aí prioridades quando a mudaram. pessoa volta, ainda ele quer voltar ao mesmo emprego, no mesmo cargo que ele estava, entendeu? Ainda ficar revoltado porque é mandado embora. Mas quer dizer, é um inconsequente, um irresponsável, né? Ele não valoriza o que ele está fazendo, ele não ama a profissão dele. Então não importa que a sua seja advogado, eu médico, o outro dentista, o outro engenheiro, mas cada um tem que amar e dignificar a sua categoria, né? Trabalhar pelos valores da profissão, né? Nossa, enaltecer Foi cada o dia que, mais, foi deixado fazer. de lado com a banalização mesmo de alguns aspectos. Não, eu tenho muito orgulho da minha profissão e meu filho mais velho seguiu e o meu filho mais novo também, porque é médico veterinário, coordenador da zoonose aqui de São Caetano, né? Então, os dois são extremamente dedicados, sabe? Dedicam aos seus pacientinhos, né? Da mesma forma que eu, com muito carinho, com muito amor. E se você não tiver em qualquer profissão, como eu já Sim, falei, o sim, padeiro, se ele estiver fazendo aquilo com amor, o pãozinho dele é mais gostoso que o com certeza. da padaria da esquina, né? Com certeza. O grande problema é que dentro da área médica, dentro da área da saúde, assim como em outras áreas de relação social, está ocorrendo uma banalização muito grande, a mercantilização é exacerbada. Então, hoje em dia, nós pegamos algumas startups muito conhecidas no Brasil, tanto na área da saúde, principalmente na área da saúde, onde a consulta é muito barata, só que o retorno também para o paciente não é o adequado. Entendeu? Então, essa mercantilização acabou complicando um pouquinho e trazendo mais ações judiciais para a área da saúde, porque o paciente ele não é atendido corretamente, ele não E é tem... aquela história, né? Tô pagando, Sim, né? sim, Então não importa que ele esteja pagando pouquinho, mas sim. tô pagando, então ele quer ter. Porque independente dele estar pagando pouco, abaixo do que aquilo que era para ele pagar, ele quer um serviço de primeira qualidade. Sim, tá De primeira correto. qualidade. Porque foi o que foi prometido para ele. Isso não é falsa Sim, com propaganda. certeza. Com Isso certeza. não é falsa propaganda. É Mas eu aquilo não que foi posso. prometido realmente. Não posso prometer um serviço que eu não tenho condição de. Olha, Eu, aqui você vai pagar metade do preço e eu te darei a mesma qualidade de serviço daquele que cobra o dobro de mim. Então, o cliente ou o paciente acaba indo para essa consulta, acaba se decepcionando, porque às vezes um profissional mais capacitado, com mais experiência, realmente vai cobrar um pouco mais caro, porque isso faz parte da vida profissional de qualquer pessoa. Aquele que se capacita e sabe os nuances da profissão, ele cobra um pouco mais caro por conta desse conhecimento. E aquele que mercantiliza acaba deteriorando a saúde, deteriorando a profissão, acaba trazendo esse perfil, esse mau perfil para a área da saúde
E aí o paciente acaba generalizando depois. Acha que todos os médicos são iguais, acha que todos os hospitais são iguais, os planos de saúde são os mesmos. Por quê? Porque o próprio plano de saúde, ele olha para você, muitas vezes, não sempre, tá? Mas muitas vezes como um número, como um valor. Então, isso acaba complicando e trazendo mais ações contra médicos, planos de saúde, de forma geral. Mas no que tange a planos de saúde, também houve uma mudança muito radical recentemente. Então, vamos citar casos, né? Unimed ABC, por exemplo, seguramente com mais de 200 mil vidas, Sim. foi à bancarrota. Então, alguém adquiriu, não vou nem dizer o grupo, mas um grupo de estrangeiros, né? Um outro hospital, que também não vou citar o nome, foi vendido, sucateado. Quer dizer, então todo mundo que já tinha o convênio passou a ter esse novo convênio, que no caso nem é o mesmo, não, são diferentes. Mas os dois têm por trás a mão do americano. Eu vou te fazer uma pergunta bem óbvia, né, para o telespectador também. O que o americano vem fazer aqui com a nossa saúde? O que o americano vem fazer com a nossa saúde? Ganhar dinheiro. Só. Ganhar dinheiro. Só. Por quê? Porque ele vem aqui, ele vai precarizar a relação de trabalho. Ele precariza a relação de trabalho por quê? Porque ele vai pagar para o médico um salário abaixo do que aquilo que deveria. Para começar é isso. Sim. Se você é um médico altamente competente e você está com um salário estratosférico, eu mando você embora no teu lugar. Ele coloco contrata 3. 5. Sim. Hoje em dia, o interesse americano na saúde aqui no Brasil é exatamente esse. Por quê? Porque o americano ele sabe que a nossa saúde pública não é das melhores. Apesar de ser pública e ser bastante adequada para alguns aspectos da saúde geral. Porém, ele sabe que ainda é precário. Então, para alguns tratamentos, são necessários os planos de saúde, que te dão um tratamento um pouco melhor, um atendimento um pouco melhor. Então ele vem para cá, o que ele faz? Ele, como se fosse uma linha de produção de fábrica. Então o médico, você vai passar pelo atendente, pelo médico, pela medicação. Mas ele padroniza isso de tal forma que ele simplesmente não dá a individualização necessária para a pessoa. Fica muito padronizado, sem dar a individualização necessária. E o médico acaba ficando refém desses protocolos, desse formato. E aí, por fazer parte de um formato, o americano, as empresas que compram as redes nacionais, elas pagam muito pouco para o médico, para o enfermeiro. Porque foi exatamente o que você falou. O interesse monetário. Apenas monetário. Então você vai pôr um médico que vai, que a gente, na gíria médica, a gente fala, está tocando ficha. Sim, entendeu? Sim. Então ele pega lá 10 fichinhas e o negócio tem que ser rápido. Dá atestado para todo mundo que está pedindo. Tanto que no pronto-socorro, e aí por experiência, que eu já tive que usar recentemente, o médico muitas vezes nem olha para você. Sim. Mas para que olhar para você? Ele tem que olhar para o papel lá. Ele já está. Você está sentando, ele já está te dando a receita. Sim. Ficou tão formatado essa questão que eu fiquei sentado numa cadeira, ele ficou em outra e dava para ver o computador dele. Então ele ia analisando os meus sintomas diretamente no computador. E conforme o que eu falava, ele colocava no computador e aí dava o resultado para ele. Ou seja, o médico ele não precisava nem pensar Pelo amor de Deus. No resultado, ele não precisava nem pensar no diagnóstico. O computador dava o diagnóstico para ele. Acabou a anamnese. Ficou muito formatado. Então, por isso que acaba precarizando a relação do médico-paciente. Eu adoro informática, mas ela está abaixo da nossa... Da capacidade psíquica de um médico que estudou a vida inteira para diagnosticar e tratar do paciente. Não, eu tenho pacientes que eu já atendo há mais de 20, 30 anos. Quando elas entram, doutor, eu acho que minha pressão subiu. A tua pressão está 12/8. Quando eu vou olhar, está 12/8.
Só de ver Experiência. a experiência. Facis, né, que a gente chama, que é o rosto. Então, aquela cor típica, né? Você vê que a pessoa tá bem, ela tá... Mas às vezes está ansiosa, tal, e ela Sim. acha que a pressão alterou. Agora, erro médico. O que você viu assim De erro médico? É, Erro médico, eu tive uma colega, uma amiga minha, que ela teve um problema na coluna muito sério e ela precisou ser operada da coluna. O convênio não estava liberando essa cirurgia na coluna. Eu tive que entrar com uma ação com pedido liminar para que fosse efetivada essa cirurgia. Porém, nessa cirurgia foi colocado um pino, foram colocados 8 pinos na coluna dela. Porém, 2 desses pinos foram colocados de forma atravessada na coluna. Ela foi para casa, se recuperou, só que as dores na coluna permaneceram, aliás, aumentaram de intensidade. E aí, após vários exames, foi constatado, após exames de imagem, né, da coluna, que esses 2 pinos estavam atravessados. Então aí você constata o erro médico. Você constata um erro de uma gravidade extensa, onde podia colocar, inclusive, a vida dela em risco. Né? teve que ser reoperada. Teve que ser reoperada, retiraram todos os pinos e recolocaram novamente. E aí tomou as medidas cabíveis em relação ao profissional em si, e aí foi constatado realmente que houve uma imperícia da parte dele em relação aos pinos, não tomou os devidos cuidados na hora da cirurgia, e aí, infelizmente, acabou entrando com processo para reparação, essa reparação moral e danosa física, né, da parte dela. Então, erros médicos a gente vê que acontece realmente, às vezes, por falta de atenção, doutor. Já quando você faz tudo certinho, como você mesmo colocou, já pode ocorrer? Sim, sim. Por quê? Porque é individual. Cada pessoa reage de uma forma. Uma medicação que para mim pode ser alérgica, para outra pessoa pode fazer super bem. Claro. Então, Um grande amigo meu, por exemplo, foi fazer uma amidalectomia, uma cirurgia simples, numa menina de 17 anos, com o anestesista na sala, tudo direitinho, num hospital de grande porte. E a menina ela teve um acidente por conta do processo anestésico mesmo. Sim. Fez um choque, uma parada cardiorrespiratória. Ele chegou a pensar em largar a medicina. Aí vários colegas falaram para ele que nem foi o risco cirúrgico, ele não tinha nem começado a cirurgia. Né? Foi o risco anestésico, que existe. Se é, sei lá, 0,3 por ainda existe, cada né? 10 mil, mas existe, né? Existe. Então é inevitável, como você falou. Aí você não... A pessoa pode tentar processar, mas vai perder na justiça. Sim. Né? Aí fica mais difícil provar o erro médico nesse caso, né? Tem erro médico que dá para você constatar, né? Sim. A mulher vai para uma cirurgia, para uma cesárea, por exemplo, aí dor abdominal e pus, né? Através de dreno e coisa e tal. Tira um raio-x, está uma tesoura dentro da barriga, compressa dentro. Eu já vi coisa grave. Eu já vi uma cirurgia cardíaca, claro que eu não vou dizer qual hospital, mas uma menina de 17 anos, uma dupla lesão de válvula mitral, procedimento super simples, e a menina tinha um medo da cirurgia, eu a convenci, sabe? Não, você tem que fazer, porque não sei o que lá. Ela foi para a cirurgia, ela parecia o cordeirinho indo para a batedoura, sabe? Pois essa menina entrou numa insuficiência renal pós-operatória, não respondia nada, acabou indo a óbito, foi para a necrópsia, desceu uma gaze, desceu pela aorta, ela foi até a artéria renal, né? Até a aorta abdominal, e ela colocou os 2 bracinhos nas artérias renais. Meu Deus. Então não tinha um procedimento, na ocasião não teria como você evitar, sabe? Entendi. É um acidente e acabou ficando... É importante tem gente diferenciar. Que fala, né? O erro do médico a terra encobre, né? Com certeza. Então, é bom diferenciar o que é acidente do que é erro, né?
porque acidentes acabam mas aí não acontecendo. pode, você tem que ter contagem, não Sim, é assim, com senão a certeza. gente começa a apavorar o Sim, telespectador, com né? Fala, certeza. não, fazer cirurgia. Não, eles contam número de gases, compressas, tudo, não é assim, não. Com Não pode, tá certeza. faltando uma, opa, vamos buscar onde Vamos está. procurar onde está, né? Não tá louco. Não, mas a quantidade de erros médicos tem aumentado com o passar dos anos. E aí a gente pode explicar isso pela inexperiência de alguns médicos, porque os convênios estão contratando bastante médicos novos, né, É mais barato, mais né? baratos, com certeza. Então, a inexperiência traz muito erro. Recentemente, a gente teve notícia de pessoas que estavam com problemas no fígado ou no estômago e saíram com o pé amputado do hospital. Isso é um erro crasso, que não pode acontecer de forma alguma, mas a gente sabe que acontece. Tá louco. Porque às vezes são fichas trocadas, então o problema não é só o médico, Tá louco. é a equipe que o acompanha também. É toda a estrutura de um hospital, é tudo aquilo que está em volta, no entorno do médico. Porque acaba sendo uma equipe, né, doutor? Acaba sendo um responsável por cada coisa e o médico ele está ali exatamente como o chefe de tudo aquilo e que muitas vezes acaba traído pela inexperiência ou mesmo pela falta de atenção em alguns procedimentos. Mas a gente na medicina, em qualquer profissão, né, a gente tem ajuda de exames complementares, radiológicos, hoje tem, né, tomografia computadorizada, ressonância, e um monte de novidades e tal. Mas aquilo que eu falei, o faro, né? Isso aí às vezes é mais importante. Então, essa semana foi muito interessante, porque eu recebi um casal essa semana na minha casinha lá em Atibaia. E a moça, quando chegou lá, rapaz, uma tosse, mais uma tosse, produtiva, ininterrupta, ela saía do ambiente. Aí chegou a querer ir embora por estar incomodando, tanta tosse que ela estava tendo, né? Aí que bateu os olhos nela, falei, escuta, você pintou o cabelo essa semana? Eu falei, pintei, né? Eu falei, menina, vamos já para a farmácia, vou te dar uma injeção que você vai ficar boa. Mas você vai prometer que nunca mais você vai usar essa. Porque é um monte de produto que só Deus sabe o que tem ali. Acabou intoxicando a Sim, ela pessoa. tomou injeção de Prospan, eu dei para ela, que é cortisona de impacto E aí mesmo. resolveu o problema. Resolveu, no dia seguinte não tinha mais É nada. a questão da experiência, é a questão Mas isso que eu falo, não fiz esse diagnóstico baseado em nenhum caso tinha visto previamente assim tão grave, né? Ela estava com broncoespasmo, com chiado no peito, né? E com aquela tosse com muita expectoração, sem febre, mas tosse irritativa, ininterrupta. Ela não conseguia dormir já 2, 3 noites, né? Aí eu falei, não, você não pintou recentemente teu cabelo? Pintei, né? Quando é que começou? 2 dias depois começou. Pronto. São coisas que um simples computador não saberia fazer. Não, imagina. São Já coisas entra que com antibiótico, entra com isso, nada. Foi uma injeção, pronto. possivelmente o computador daria um outro diagnóstico para ela. Com certeza, Então, né? o que vale muito na saúde é a experiência do médico, realmente, é tudo aquilo que ele já passou na vida profissional dele. E acho que quanto maior a experiência, maior o conhecimento, menos probabilidade de uma ação judicial ele vai ter, porque, de fato, uma ação judicial ela onera o médico tanto financeiramente quanto psicologicamente. Afinal de contas, ninguém quer ser processado. Ninguém quer levar nas costas a pecha de que é incompetente. Então, o médico ele busca sempre a melhor coisa para o paciente, ou pelo menos deveria ser assim. A gente pode deixar como exceção essa geração nova de mercado da saúde, onde se visa mais o dinheiro, onde se visa mais o lucro do que realmente o paciente, do que a melhora do paciente e da saúde dele. Então é uma coisa que realmente eu fico bastante emocionado, porque o Brasil, o mundo precisa de mais médicos assim, onde dê atenção e trabalhe com bastante amor naquilo que faz.
Mas a gente faz as opções, né? E tem que fazer as opções certas. Eu era recém-formado, eu acho que eu tinha uns 2, 3 anos só de formado. Eu trabalhava num hospital da região. E aí um dia eu fui chamado pelo diretor, né? Falei, "Ixi, lá vem bomba. Eduardo, você está internando muito pouco. Eu quero que você interne mais." Não, mas doutor, o pessoal tem passado aí com hipertensão leve, com diabetes controlado. Não estou vendo. Realmente, quando preciso, eu interno. Mas não, eu quero que você interne tudo. Chegou 14/10 de pressão, você interna. Porque a pessoa faz os exames, tal, né, faz toda a investigação, e para a gente é importante isso. Eu olhei para ele, quase que eu falei, sabe? E o que eu levo com isso, né? Aí que eu ia ser expulso mesmo. Ao invés de ser expulso, preferi eu pedir demissão. E foi essa opção que eu fiz para a minha vida. Mas a opção mais acertada, Me né? afastei de todos os hospitais, trabalhei, fui aposentado agora, né? Segunda-feira, fui aposentado pelo Parabéns. Hospital Heliópolis, Parabéns. depois de 40 anos, né? 20 anos só de UTI. Então, muito orgulho. Trabalhei em vários hospitais da região, não é todos que eu denigro, não. Agora, essa atitude desse médico para mim, foi Mas uma sabe, coisa doutor, absurda, sabe? Uma coisa que é o que se vê hoje, é só faturar. Quer dizer, hoje você sabe que há hospitais, não estou falando só de São Caetano, não, é geral. Há hospitais que os caras ficam com uma corda assim, sabe? sim, Aí eles jogam a corda e sim, puxam o fulano, né? Deu uma hipertensãozinha, opa, põe na UTI. Porque é uma boa, né? com Você põe na certeza. UTI o cara com A diária da UTI é muito. 16/11, você põe ele lá na UTI hoje. Amanhã já está 13/9, você já dá alta para a enfermaria para fazer os exames e coisa e tal. Quer dizer, então, é isso que eles querem. Rotatividade, entendeu? É E, importante o doutor falar nisso. mas é uma Ah, pena, mas não é essa conduta, meu Deus do céu. Se eu te pegar hoje, você está com 18/12 de pressão, mas você está bem, não é uma crise hipertensiva. Tem diferença. Você chegou aqui andando bem, sem dor de cabeça, né? Ah, eu acho que eu estou com pressão alta. Eu vou ver 18/12. Tá. Frequência cardíaca está boa, você está sem sintoma nenhum, faço um eletro, tá normal, tudo. Eu entro com a medicação, você vai para casa. Eu vou te orientar na parte alimentar, né, no sal. com Então, certeza. entendeu? Falar Tomar a uma. medicação de forma correta. Agora, se não resolver, eu não lembro, a Ana está aqui hoje, né? Eu acho que há 10 anos já que ela me acompanha. Você lembra de algum caso que tenha vindo aqui, né? Com 18/12 que eu mandei para a UTI? Não é? Não existe isso aí. Sabe? Não é uma conduta minha. É Entendeu? importante. Na minha família houve recentemente, no começo do ano passado, março, abril do ano passado, eu vou até falar, porque minha sogra, ela foi para o hospital, um hospital muito conhecido na região do ABC, mais especificamente em Santo André, chegou com uma pressão de 17/10. 17/10. Fizeram a medicação, tiraram o eletro, fizeram todos os procedimentos, deu tudo normal, exceto a pressão. O que aconteceu? Internaram ela na UTI. Internaram ela na UTI porque disseram que precisariam de mais exames complementares. Pois bem, fizeram vários exames, dentre eles o ecocardiograma, outro um exame específico para o coração, para ver se tinha alguma artéria que tinha entupido, não sei se esse é o termo correto, mas era para ver se alguma artéria tinha entupido, e não foi constatada qualquer lesão. Qual foi o procedimento adotado pelo hospital? Disseram que minha sogra precisava fazer o cateterismo. Sem ter encontrado nenhum indício de que havia alguma obstrução, fizeram minha sogra passar por esse procedimento, que é um procedimento muito invasivo, não sei qual que é a indicação ou não, mas até onde a gente tem conhecimento, é um procedimento para quando a artéria realmente, de fato, está entupida. Né? Ou pelo menos os indícios indicam de que ela esteja entupida, é um exame muito invasivo, né, doutor?
para artérias que realmente estão entupidas. Ou seja, ela passou por esse procedimento e por conta desse procedimento ela teve que passar mais 7 dias na UTI. Para, no final das contas, não ser constatado qualquer doença no coração. Eu fui contratado numa ocasião por um hospital só para liberar os pedidos de cateterismo, porque estavam ocorrendo muitos pedidos, né? Então todos que fizessem o pedido tinham que passar comigo. Olha, cada 10 que eu pegava o pedido, eu dava um. Por quê? Porque é desnecessário você passar por um procedimento tão invasivo desse, não é? Uma paciente, por exemplo, de 96 anos passou comigo com a guiazinha de cateterismo, né? Então ela tinha até ultrassom de membros inferiores mostrando lesões arteriais graves. Essa mulher não tinha uma perna, né? Ela veio, como que a senhora perdeu essa perna? Fazendo cateterismo há 10 anos. Quer dizer, eu vou submeter essa mulher que já tem as artérias finíssimas, doente, aterosclerótica, quase 100 anos de idade, vou submetê-la a um novo cateterismo, que ela pode perder outra perna. Mas a senhora tem dor no peito? Não, doutor, não sinto nada. Mas a senhora faria o cateterismo? Se a senhora acha que precisa, eu faço. Olha a simplicidade da coitadinha. Simplicidade, a coragem, né? Não, a confiança. Confiança. Confiança acima de tudo. Falei, não, nós vamos tratar a senhora clinicamente, né? Uma outra passou comigo, 42 anos, guiazinha lá, de pedido de cateterismo. Eu falei, o que você está sentindo? Eu sinto uma dor empontada, fico o dia inteiro, isso não é dor coronariana. A dor coronariana é clássica, é uma dor opressiva, de forte intensidade, normalmente retroesternal, aqui a gente tem o externo, né, esse osso. Então, retroesternal, porque atrás do externo, o indivíduo bota a mão em garra assim, ele descreve uma dor intensíssima de curta duração. Sempre desencadeado por um esforço, por um estresse muito grande, que pode eventualmente irradiar para um braço, para o outro braço, para os dois, para as costas, para o queixo. Já são mais incomuns essas, né? Até para estômago. E tem a doença coronariana assintomática. O cara tem lesões graves e não tem sintoma nenhum, entendeu? Agora, a mulher tinha o quê? Uma dorzinha pontada que ficava o dia inteiro. Não, isso não é... Pode ser dor muscular, nevrálgica, pode ser briga com o marido, sei lá, né? Agora, nunca doença coronariana. Mas eu falei, mas a senhora fez o teste ergométrico? Não. Fez o eletro? O eletro eu fiz, está aqui. Eu olhei o eletro, não tinha nada. Eu falei, mas não pediram para a senhora um teste ergométrico? Não pediram. O cateterismo direto? Então, eu te faço novamente a pergunta para não parecer que eu que estou induzindo a coisa. Por que tanto pedido assim de um exame que é caro e que, como você falou, é cruento? Com certeza. É que não é só esse exame, são vários procedimentos, né? Não, mas especificamente... Faturamento. Foi, óbvio. Faturamento. Óbvio. A questão Quer dizer, depois lucro. Eu fiquei sabendo que o exame custava R$2.000. Então, vamos dizer que o médico tivesse 10% de... Quer dizer, cada 20 exames que ele pedisse, já ia ganhar mais do que ele ganhava. Hoje o mundo ele é muito comercial, então tudo gera dinheiro, tudo gera uma forma de ganhar dinheiro. Então a pessoa, o farmacêutico, ele tenta ganhar dinheiro oferecendo alguma coisa que alguém precisa. Dependendo do médico, dependendo do profissional, dependendo da ética desse profissional, ele vai usar do poder que ele tem, porque querendo ou não, o médico, o advogado, todos esses profissionais que eles se relacionam com a sociedade, eles têm um poder em relação a indicações médicas, indicações jurídicas. Então, ele passa a ter um poder muito grande para ganhar um dinheiro, de forma fácil, muitas vezes, de forma pouco ética.
Então, o próprio hospital, o próprio plano de saúde, o hospital nesse caso, com a questão dos exames e da internação compulsiva sem a efetiva necessidade, ele ganha dinheiro em cima do doente, exatamente porque o doente está desesperado. Então, tudo aquilo que você falar para ele, olha, você precisa fazer isso, por mais que ele tenha conhecimento, mesmo que for um médico, o paciente, se eu preciso, eu vou fazer. Então o paciente não tem conhecimento disso. Quem tem conhecimento disso é o médico que o acolhe e é o hospital que ele está ali internado, está fazendo todos os procedimentos para descobrir a gravidade do seu problema de saúde ou não. Então, infelizmente, o que tem acontecido é o faturamento tem sobreposto a saúde e o bem-estar do paciente. É uma coisa complicada e nos dias de hoje nós temos que ficar bastante atentos para não cair nesse tipo de golpe, que querendo ou não é um golpe aplicado contra as pessoas de bem, contra o paciente de bem e aquele que realmente necessita. Né? É interessante que 30 anos atrás, uma pessoa me procurou, é amigo meu até hoje, e ele trabalhava numa firma de marca-passo. Falou, doutor, a gente está vendo que o senhor tem um movimento grande e tal, então a gente queria fazer uma parceria com o senhor e a gente daria um percentual, o senhor passa a encaminhar os casos e tal, né? Eu falei, eu quero fazer parceria sim, mas não é assim não. Eu falei, eu quero porque eu ficava desesperado, que atendia muito paciente, que só tinha na ocasião INAMPS, né? Não tinha, pouca gente tinha convênio. Então, eu falei, o que eu estou precisando é, por exemplo, imediatamente cateterismo para os meus pacientes, quando houver indicação, claro. Cirurgia cardíaca, implante marca-passo, que tudo isso seja agilizado. Falei, doutor, só me ligar que eu... E assim eu procedi durante esses 30 anos. Agora que ele saiu da firma, né? Mas continua me ajudando. Continua porque tem contato com todos os hospitais, do Hospital Beneficência Portuguesa, me pôs em contato com vários cirurgiões excelentes, sabe? Então, isso é uma parceria digna. Sim. Quer dizer, eu nunca levei um tostão... Uma parceria ética, né? Não, nunca levei eu vou indicar um marca-passo numa pessoa que não precisa. Só que aí, o que eu fazia? Quando havia, claro, alguém com convênio, eu indicava aquele específico marca-passo, também não porque fosse mais caro, entendeu? Só porque eles me ajudavam de um lado e com parcerias em hospitais, todos os hospitais, né? Não é que vai fazer na Beneficência, não vai fazer no INCOR, não, eles é aberto com todos, né? Um marca-passo de primeiríssima geração. Como é que nós estamos de tempo aí, meu amigo? 4 minutinhos? Você vê como passa o tempo? Passa bastante rápido. E eu falo pra caramba. Infelizmente, o que acontece hoje realmente é isso, é a mercantilização. Isso já acontecia há 30 anos, como o doutor acabou de dizer, onde foi oferecida essa proposta. Imagina hoje em dia, onde a população é muito maior, onde a capacidade e a ética de vários profissionais não é a mesma que do doutor que foi há 30 anos e é até agora. Então a gente fica à mercê de vários profissionais que às vezes, infelizmente, não honram a profissão. Isso chama propina, isso aí, gente? Podemos qualificar como uma propina. Né? Sim, para você beneficiar o outro e se beneficiar. É a questão de olhar só para si. É o famoso jeitinho brasileiro, que as pessoas só olham para si e nunca olham para aquele que realmente estão fazendo com esse nosso país, né? Que judiação. Que falta tanto dinheiro que podia ser direcionado para coisas boas, né? Para educação, para saúde, para segurança. Nossa saúde está um caos. Nossa segurança está um caos. Hoje, para você ficar protegido, você tem que se trancar dentro da tua casa, né? A educação está um caos, está tudo de perna para o ar. Doutor, vou pedir um momento só para falar rapidamente sobre um procedimento da ANS muito importante para o telespectador. Chama NIP, Núcleo de Intermediação Preliminar. O que acontece? A ANS ela tem esse canal de atendimento onde o paciente
que tenha plano de saúde privado, claro, pode entrar em contato por meio dos canais de atendimento da ANS, fazendo sua reclamação, pedindo alguma coisa que tenha direito do convênio. Então, a partir do momento que for cadastrada a demanda nos canais de atendimento da ANS, o convênio tem até 10 dias úteis para responder, sob pena de uma multa. Sob pena de uma multa alta para o convênio. Então, assim, você que é paciente, você que tem convênio privado, fica atento. Qualquer demanda que, por exemplo, o convênio deixou de cumprir uma regra que tem lá na ANS, deixou de cumprir algum procedimento que é importante para você, é importante para a sua saúde, entre em contato com a ANS pelos seus canais de atendimento e faça sua reclamação. O convênio, a partir daí, tem 10 dias úteis para solucionar a questão. É um procedimento que foi tornado possível agora, recentemente, mas que vai ser muito importante para os pacientes para tentar a solução do conflito sem a demanda judicial. É uma fase pré-processual, exatamente para conseguir ajudar o paciente a resolver mais rápido e da melhor forma possível. Então, eu queria só deixar esse recado para as pessoas, para os telespectadores, que agora existe um novo mecanismo da ANS, que é a Agência Reguladora dos Planos de Saúde Privados. Muito bom. Adorei a sua entrevista, acho que foi muito esclarecedora. Eu agradeço o convite, estou à disposição para próximas entrevistas, caso seja do interesse do senhor, do doutor e dos telespectadores. Fico muito contente realmente com o convite. O papo foi muito bacana, eu já aprendi bastante e espero ter passado um pouquinho do meu conhecimento. Sim, com certeza eu vou te mandar uns abacaxis bons lá para você descascar para mim. Tá certo, Tá doutor. bom? Meu muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela atenção e até o próximo programa. Beijo no coração de todos. Fiquem com Deus.